O que uma mãe precisa? Criar filhos é um misto de sentimentos. Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso? Ou será que eu estou fazendo muito mais do que eu aguentaria? Esse é mais um episódio do Helper Kids Talk. Eu sou a Ana Luísa, a tia Ana, sou fisioterapeuta. E hoje eu estou aqui com a Alessandra, mestre em educação e especialista em desenvolvimento infantil. Alessandra, muito obrigada por estar aqui comigo, por compartilhar todas as suas experiências, que devem ser cada experiência e cada história incrível para a gente poder compartilhar e dividir também com as mães que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Tem muita coisa. Muita, né? Tem muita coisa. O que será que essas mães precisam quando a gente fala a nível de educação, de desenvolvimento infantil, que elas ficam naquele misto? Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso? Porque a mãe tem muito esse sentimento. Eu preciso fazer tudo. Mas será que a gente precisa fazer tudo mesmo? Nem tanto, né? Quando eu vou atender as mães, a minha linha de trabalho é muito assim. Existe, sim, o que a gente deve fazer. Né? Existe uma linha que a gente deve seguir, não de educação, não de pensamento, porque isso cada um, né, vai partir da sua referência, da sua realidade. Mas existe uma linha de desenvolvimento, né, que deve ser seguida. Por quê? Porque senão a criança não se desenvolve fisicamente, biologicamente, ela não se desenvolve bem. Dentro dessa linha, aí a gente vai ter as variações, como que cada mãe chega naquele resultado. Então, vamos lá, no primeiro ano, você é físio, né, tia Ana? Então, ali no primeiro ano, a gente tem todo aquele boom de desenvolvimento motor. No segundo ano, a gente tem todo aquele boom de desenvolvimento da linguagem. Depois, a gente tem, junto, né, com tudo isso, cognitivo, social, né, todas essas outras habilidades que permeiam. E o ambiente é um grande incentivador desse desenvolvimento. Ele pode ajustar, ele pode melhorar, ele pode potencializar ou ele pode atrapalhar esse desenvolvimento, né? Então, dentro de coisas que não podem ser feitas, por exemplo, você não pode deixar o seu bebê sempre na cadeirinha de descanso o tempo inteiro, sem ir para o chão, então, senão ele não vai se desenvolver bem. Então, dentro de coisas que não podem ser feitas, o resto é ajustado de acordo com cada realidade. Né? E aí cada mãe tem a sua, tirando situações extremas, né? Aí a gente vai orientando e ajustando o que cabe dentro de cada família, visando o melhor da criança. Mas essa cobrança de tenho que fazer tudo, ela existe. Não, e ela existe para todas as mães, né? Porque nós somos mães, né? Eu sou mãe de 2, você é mãe de 3, Sou né? mãe de 3. Então, o quanto a gente cobra, né, de nós mesmas para que a gente realmente faça o nosso melhor. Sim. E eu acredito sempre que fazemos o nosso melhor. Sim. Se a gente não faz o que a gente hoje descobre que deveria ter feito, é porque a gente não sabia que a gente tinha que ter feito. Exatamente. E educar uma criança em todos os níveis é a gente também se reeducar. Não é? O tempo inteiro. Não é? E, ao mesmo tempo, saber que cada fase dessa criança, como você mencionou, o primeiro ano, o segundo ano e assim por diante, o que é prioridade, né? Nessa prioridade, a gente vai buscar o que eu posso fazer de melhor. E não o que eu dou conta de fazer tudo. Porque a gente precisa dividir as tarefas com pessoas que estão próximas, também deixar com que a criança descubra várias coisas que ela pode fazer sem a ajuda dos cuidadores, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar ali guiando tudo. E, como você disse, o ambiente. E hoje a gente vê muito, né, Alessandra, o ambiente atrapalhando muito, ao mesmo tempo que ele ajuda, a gente vê o ambiente também atrapalhando muito em tudo. Seja na educação, seja no desenvolvimento da criança, seja no desenvolvimento motor, desenvolvimento da linguagem, tudo que os pais estão... Comportamento. Tudo, sono, rotina, alimentação, tudo, né? Hoje, as crianças que chegam para mim, para os atendimentos, sem medo, assim, ó, 90% não tem transtorno, 90% não tem nenhuma dificuldade mais grave, o que tem é falta de estímulo adequado e excesso de tela. E rotina, né? O estímulo, a rotina ali no pacote do estímulo, né?
rotina errada, sono desajustado, criança dormindo pouco. Essa coisa da rotina é interessante, porque aí quando, né, a primeira coisa, eu falo que a gente tem que dar uma limpada, assim, sabe? Imagina um aquário cheio de peixinho, só que esse aquário está sujo, você não consegue enxergar o que tem ali dentro. Então, primeiro você limpa esse aquário para daí poder enxergar o que tem. Como que a gente vai limpar isso? A gente vai limpar isso entendendo as necessidades básicas da criança, se elas estão bem atendidas. Sono, alimentação, gasto de energia, né? E na grande maioria das vezes não está. Né? Só que quando a gente começa perguntando, né, para a mãe, às vezes a mãe me procura e fala, não, mas eu só estou preocupada com o comportamento. Não tem problema nenhum com o sono, com a rotina, ela dorme bem. Não, eu só estou preocupada porque a linguagem não sei o quê. Ah, é só porque o desenvolvimento motor e... Mas tá, vamos entender a raiz disso, né? Se está no ambiente ou se está, de fato, em alguma dificuldade, né? E aí, invariavelmente, quando a gente pega no ambiente, não, ela dorme super bem, ela dorme 8 horas por noite. Não é super bem para uma criança, né? Então, esses ajustes a gente precisa fazer. E nenhuma mãe deixa de fazer porque não quer. Deixa de fazer porque não sabe, porque não conhece, porque não tem essa referência. Porque nas referências que tem, isso está ótimo, está muito bem feito, né? Então, o conhecimento vem para libertar aí as mães, Exatamente. né? E eu também falo isso, Alessandra, em relação até quem a gente escuta, né? Porque, claro, gente, que a gente tem, né, profissionais que nós confiamos, isso nós também temos. Sim. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado com quem é essa referência. Né? Mesmo falando do profissional da área da saúde ou falando de pessoas próximas ou porque já passaram. Mas a gente tem todos os estudos, né? A gente não está aqui falando da nossa cabeça, não né? São vozes da nossa cabeça que dizem isso. Tem estudos que comprovam. Estudos que comprovam que a gente está falando o quanto a gente também evoluiu em relação a isso, coisas que 15, 10 anos atrás, imagina mais tempo ainda, a gente não sabia. E hoje, o quanto a gente sabe, e com o conhecimento que a gente tem, a gente precisa, sim, buscar as melhores referências, né? Com profissionais especializados que realmente conhecem do que estão dizendo, para que a gente consiga ajustar na nossa rotina tudo a gente não consegue. Mas o que é possível dentro da nossa rotina, ajustar. E é isso que você disse. Quando a mãe procura para um atendimento, ela pode ter vindo por um determinado motivo. Mas e o restante? Vamos olhar o resto? Porque sem o resto, é igual quando eu falo da cabecinha dos bebês. Eu não posso olhar só a cabeça, eu tenho que olhar o corpo inteiro. Como que está acontecendo todas as outras coisas? E é o que você disse. Como é que está o sono? Como é que está a alimentação? Nossa, mas eu vim para ver o comportamento. Ela está me perguntando do sono, da alimentação. Mas tudo isso faz parte. Porque se a gente não olha tudo isso como profissional, quando a gente olha, é o que você disse. Todo mundo vai ser encaixado num pacotinho e num diagnóstico. Nossa, recebo muitas crianças. Agora, recentemente, passou por mim uma criança que ela engatinhava de bumbum. Se arrastava, né? Se locomovia ela se de locomovia bumbum. de bumbum. E aí, a mãe, por indicação da pediatra, que eu já tinha feito um acompanhamento, porque eu sou psicomotricista também, então eu acabo fazendo esse, né? Depois eu conto como que eu virei psicomotricista. Por que eu fui fazer psicomotricidade? Um caso específico. E aí, ela me procurou e muito preocupada, porque já tinha passado por um médico que encaminhou para uma fisioterapeuta, que num primeiro momento já deu uma hipótese de autismo, né, para ela. Porque se locomovia de bumbum? Porque se locomovia de bumbum. Então, ela já saiu de lá com suspeita de autismo, procura um neuropediatra urgente. Foi numa neuropediatra indicada. Saiu da neuropediatra, não, há grandes chances da sua filha ser autista. Quando eu fui atender a bebê presencialmente, não tinha absolutamente nenhum outro traço. Se você pegar lá o DSM-5, bater, falar, a única dificuldade dela é motora. Aí fui entender como que é o dia, a vida. Me conta de você. Ela era a terceira filha de uma escadinha de crianças. A mãe tendo que dar atenção para as outras duas. Uma criança que, numa fase importante, ela passou bastante tempo ali sentadinha, esperando, né, a mãe conseguir dar conta do todo. E se locomover de bumbum foi o jeito que ela arrumou, né, de se locomover.
esperta, inteligente, seguia comando, fazia até uma birrinha assim, quando estava muito difícil fazer o exercício certo, fazia uma birrinha para ganhar o TT da mãe, sabe? Mas nunca que essa criança ela não tem nenhum outro traço de autismo. E aí, o que, que a gente fez? Com a intervenção adequada, com o estímulo adequado, ela tinha um sono bem truncado à noite em função da amamentação. Ela estava com 1 ano e 3 meses, ainda acordava várias vezes à noite para mamar. E muito daquilo, né, do senso comum. É normal, criança acorda mesmo, só dorme bem depois dos 2, 3 anos. Minha vizinha também foi assim, a minha prima também foi assim, enfim. Com você foi assim, você está viva até hoje, né? Porque normalmente é isso que as pessoas também falam para as pessoas que recentemente estão, né, vivendo isso, né? Então, o pai fala, o avô fala, mas você também foi assim. Então, existem essas comparações. A gente tem que tomar cuidado com isso. Muito. E aí, 2 semanas depois de intervenção adequada, voltou na físio que tinha avaliado. Nossa, como ela evoluiu, estou impressionada. Vou retirar a suspeita de autismo do laudo dela. Isso não se faz. A cabeça da mãe, ela ficou em parafuso. Com certeza. Sabe? Então, muita coisa. É muito mais fácil, né? A gente laudar, é muito mais fácil a gente medicar do que a gente buscar a solução, entender qual foi a raiz daquele problema e poder atuar em cima, né? De uma forma adequada. E o ambiente é o grande responsável por essas... Não, e eu acho que, assim, hoje, cada vez mais a gente vê relatos parecidos com o que você acabou de, né, mencionar. Eu acho uma tristeza, porque quando você bate o martelo, qualquer profissional que seja, com uma criança, colocando o diagnóstico na frente, ainda mais crianças tão pequenas, que têm várias questões do neurodesenvolvimento que podem estar acontecendo, e muitas delas podem não estar acontecendo absolutamente nada, é apenas um ajuste na rotina, no sono e no próprio desenvolvimento motor do bebê, que é por isso que ele está tendo todos esses atrasos e no ambiente que ele está vivendo. Sim. E eu acho de uma falta de responsabilidade, na verdade, você chegar e falar, olha, é isso. Você desmorona o outro lado. Muito. E isso é muito dolorido para a família que está ouvindo. Eu tenho uma família, ela é filha única. Ela chegou para mim com 5 meses. E depois que eu conversei, né, que eu avaliei, falei algumas coisas para os pais, e aí eles se sentiram extremamente aliviados, porque eles estavam há 3 meses escutando coisas, assim, absurdas. E o pai virou para mim e falou, acho que eu até já falei aqui uma vez, vocês têm o poder de destruir uma família, dependendo do que vocês falam. E isso é muito sério. Muito. Porque a gente está falando de crianças que estão em plena fase de desenvolvimento. A maturidade cerebral dessas crianças, as sinapses estão a 1000. Nunca mais vai ser igual na vida. A infância, eu costumo dizer que a infância é o chão que a gente vai pisar a vida inteira. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Sabe? A gente tem que respeitar aquela criança. E nem toda brincadeira é uma brincadeira. Nunca é, né? Nem com uma criança. Se não é com um adulto, nem com uma criança. Brincar tem N possibilidades. Brincar constrói, sim, e muitos momentos, que é daquele momento que a gente vai construir toda a memória boa que toda criança faz. Mas a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente está brincando com essa criança. Eu estou faltando respeito com essa criança, mas ela está se divertindo. Ela está gostando. Tá, mas ela está gostando porque realmente está todo mundo brincando com ela. E a criança, ela aprende brincando. Ela não aprende de outra maneira. Ela vai buscar algo que está à frente dela porque ela tem um estímulo daquilo que ela quer. E a mesma coisa, ela vê os pais sorrindo, ela fica feliz da vida. Então, o que ela faz? Ela brinca, ela tá fazendo se diverte. uma leitura, né? Exatamente. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter como profissional do que a gente vai falar para aquela família. Eu acho que a gente tem que falar, sim, sempre, ser o mais transparente possível. Não sabemos tudo, mas, olha, eu estou vendo alertas. O que esses alertas me dizem? Que a gente precisa tentar ajustar tudo que não está de acordo com o que deveria nessa fase da sua criança, do seu neném. Não dá para esperar. Essa história do espera. Não, porque são 2 extremos, né? Ou dá um laudo, porque tá tudo errado,
Ou cada criança tem seu tempo, fica tranquila, tal. Então, para fugir do medo, né, do atraso, da dificuldade, porque a mãe se sente culpada, ela acha que a culpa é dela se tem um atraso ou se tem uma dificuldade, ela cai no comodismo do tá tudo bem, criança é assim mesmo, eu não preciso fazer nada, espera o tempinho dela, que é o que uma hora chega, né? Pode chegar, mas a que custo também, né? Então, é encontrar o meio do caminho, não é nenhum nem outro. Agora, entendemos tudo o que tinha para ser feito aqui. Realmente, a gente precisa começar com outras intervenções, porque tem um transtorno de neurodesenvolvimento? Ok, então vamos fazer. Como que é feita a terapia e os tratamentos, né, para transtorno de neurodesenvolvimento? Com mudança no ambiente. A intervenção é feita com prática, né, que você tem ali no ambiente, no dia a dia, no cotidiano, na forma como você interage. Então, não é nada diferente disso. Toda, né, e qualquer criança vai se beneficiar de estímulo adequado, de um ambiente bom, favorável para esse desenvolvimento, né? E se tiver transtorno, ela vai se beneficiar e ela vai se desenvolver melhor. Se não tiver, ela vai entrar ali ou não vai chegar a ter, né? Agora, negar ou se acomodar não é um caminho legal, né? Aí a gente está só se privando de não passar por isso. E aí nosso papel como pais não é esse, né? É se responsabilizar por aquela vida que a gente fez. E isso entra muito na educação, né? Muito. E a gente fala na educação como um todo, né, Alessandra? A gente está dizendo assim do desenvolvimento, mas quando a gente fala desses extremos que eu não posso negligenciar, mas ao mesmo tempo eu não posso taxar absolutamente nada, a gente está falando de educação. Os pais também precisam entender isso, né? Aquilo, eu vou educar, mas eu preciso me reeducar. Eu não posso tampar o sol com a peneira ou enfiar a sujeira embaixo do tapete e falar, vamos ver o que acontece. Não é assim que funciona, porque quem vai pagar o pato? São as crianças. Exatamente. Sempre são. Né? Só que eles só vão descobrir isso lá na frente, se é que vão descobrir. Então, os pais têm essa autoridade, porque eles são autoridades daquela criança, né? Para decidir e fazerem o melhor. Essa moda também de dizer que pai e mãe não é autoridade. Pai e mãe tem que ser amigo, tem que ter tanto amor que a autoridade... porque ser autoridade é diferente de ser autoritário. Exatamente. Né? É autoridade, sim. É responsável, sim. Né? Se não você, quem então? O amigo do seu filho? Né? Sim, somos. Até porque... Mas dentro de escalas, né? Naquele comportamento daquela criança. E dentro, assim, do tempo, se a gente vai pensar em primeira infância, os pais são a principal referência. Depois, você tem filha já de 12 anos, eu também tenho uma de 12. A referência passa a ser fora. Exato. E não mais dentro. Então, tudo aquilo que a gente plantou é hora da colheita, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ai, meu Deus, que medo. Essa fase chega. E chega, viu, gente? A gente acha que demora, mas a fase chega. Chega. E se vocês acham que é difícil criar bebês e crianças pequenas, espera até um adolescente. Outra fase, viu, gente? Eu falo que, assim, a criança... Você fala, você vai, não, eu não quero colocar. Você até negocia, né? Colocar roupa. Mas tá aqui, ó. E tá debaixo sempre ali. Da asa. De repente, eles estão no mundo. Estão. Se relacionando com pessoas que não é mais você que escolhe. Né? Eles têm as próprias escolhas, as referências são outras. O que você fala é chato, antigo, é cringe. É verdade. Né? E aí, mais uma vez, por mais que a gente esteja falando de bebês, e aí a gente volta para falar de adolescentes, né, ou crianças maiores, a gente tem de novo um papel de educação. Que é escovar o dente, tomar banho, fazer lição, ir para a escola. Não deixa de ser uma autoridade. Sim. Porque não tem negociação ir para a escola. Você vai para a escola. Isso não quer dizer que você está sendo autoritário com o seu filho. É diferente. Não. Ir para a escola significa estudar, fazer lição de casa. A mesma coisa quando a gente está dizendo dessa primeira infância ou desses primeiros anos de vida da criança. Sim. O quanto é importante, sim, a gente fazer o que precisa ser feito, claro que desde que os pais tenham uma referência boa e informações de qualidade, né, Alessandra? Não dá para a gente também deixar isso um pouco solto para eles, porque eles precisam de informação. E eu vejo que hoje, assim, infelizmente...
bons profissionais, parece que é difícil a gente atingir uma massa grande. É difícil. Né? É difícil. A coisa está muito superficial, né? Então, na mesma época que as pessoas nunca tiveram tanto acesso à informação como tem hoje, também tem tanto acesso à informação que nem sempre é a melhor, né? Exato. E quanto melhor essa informação, quanto mais profunda, quanto mais densa, menos gente atinge, né? Então, quanto mais rasa ali, mais faz sucesso, né? Então, eu sempre falo, você precisa saber quem são suas referências na vida, né? Não só no Instagram. Exato. Na vida, aquela pessoa que te diz, não liga para isso não. Como que é a vida dela? Quem é essa pessoa que te dá esse tipo de conselho? Quem é o filho da pessoa que te fala, não liga, boba, já já ela anda. Sabe? Como que foi? Porque ela está falando baseado no ponto de vista e na experiência pessoal dela, que é diferente da de todas as outras nas pessoas. Crenças dela, nas né? crenças dela, né? Então, a partir do momento que eu te digo que é assim mesmo, então, eu estou invalidando a sua experiência. Né? Tá difícil, meu filho não dorme, eu estou sofrendo. Bebê, é assim mesmo. Eu estou invalidando o seu sofrimento porque eu me conformei que é assim mesmo. Né? E eu passo isso para você, né? Eu acho tão valioso quando as avós ou os avós, né, vêm junto na avaliação, né, com a mãe. Você vê que a mãe já está naquela situação toda vulnerável, né? A culpa. Aconteceu isso, meu bebê está atrasado, a cabecinha amassou, o pescoço está torto, porque a culpa é minha. Eu falo que não existe culpado. Você fez o seu melhor. Mas quando os avós vêm junto, eles, principalmente aqueles que têm um feeling diferente, que eles olham e falam, realmente, antigamente não existia isso. Mas olha que interessante o que você está dizendo. Olha que interessante o que está acontecendo. Deixa eu te contar uma coisa que ele está fazendo. Ele está fazendo isso agora. Realmente, ele não faz isso que você está dizendo. Nossa, é importante a gente fazer. E como é importante esse trabalho. Então, você vê a observação deles em relação ao que está acontecendo e eles começam a trazer coisas que eles já viveram, são pessoas extremamente experientes, mas pessoas também que estão abertas a olhar o novo. Isso é muito valioso. Isso é muito valioso. E aí, muitas vezes, as mães às vezes se colocam numa situação que elas nem sabem o que fazer, e aí elas escutam os avós, né, com essa visão tão aberta, tão ampla, entendendo o que está acontecendo. Porque, às vezes, a gente... Claro que eu não quero atender o bebê chorando, mas, em algumas situações, eu estou tirando ele da zona de conforto. Ele não gosta do movimento porque ele não foi movimentado até Dói, então, né? Adequadamente. Vai a gente para academia amanhã. Dói, dá vontade de chorar. A gente não chora porque a gente aguenta, nosso sistema inibitório já funciona melhor. E aí é bonitinho que elas falam assim, não, mas ninguém está judiando, só está cuidando de você, então você vai fazer. E aí é muito interessante, porque eu passo diversas coisas para eles fazerem em casa também. E quando eles fazem em casa, eles voltam. Olha, esse aqui não foi fácil, ele não gostou. Mas eu insisti em fazer, mas eu tentei mudar um pouquinho, ver se está certo. Eu acho tão bonitinho, porque você vê o quanto eles também percebem que é difícil, naquele momento, a criança fazer. E o que é o presente, né, que a gente recebe é quando a criança faz. É uma delícia. Aí eles vêm felizes da vida. Nossa, com esse avanço, não é? Não é maravilhoso? É muito bom. É muito e eles falam, bom. olha que lindo de ver o que ele está fazendo. Aí, até os pais falam, né? Quem te viu, quem te vê, né? Isso é muito bom, porque a criança, eu falo muito que eles são esponjinhas, né, Alessandra? Você ensinou correto, você deu as pistas, deu o caminho, eles vão. Vão, eles querem, né? Criança é exploradora por natureza, criança é curiosa por natureza. Não tem essa de criança super quietinha, calminha. Criança faz barulho, criança se movimenta, criança quer mexer, né? E a gente precisa estar preparado para lidar com isso. E tem momentos que ela vai poder, tem momentos que ela deve fazer isso, tem momentos que ela não pode fazer isso. E aí entra o nosso jogo de cintura ali para o dia a dia, né? Mas hoje em dia, que criança que se movimenta muito... É TDAH. Tem um diagnóstico, tem, sempre tem. Tem.
Não, a gente não pode se movimentar. Eu falo, mas o que tem de ruim? A criança tá brincando, ela explora. Ah, mas é que o da minha amiga, ele é tão quietinho. Eu falo, então, mas esse quietinho, a gente tem que prestar atenção nele. Né? O bebê não é quieto. O bebê explora. Explora. E eu chamo eles, né, de bebês exploradores. Então, quando você vê uma criança, a mãe, elas me mandam e falam assim, esse é o explorador, né, tia Ana? Eu falo, porque um bebê de 6 meses, que já está tentando se colocar de gato, já está tentando bater palma, já está tentando escalar os pais, é um bebê explorador. Por quê? É um bebê que os pais proporcionaram um ambiente adequado, um ambiente seguro. E aí a gente está dizendo não só do chão, porque eu falo muito do chão. A gente está dizendo da família, né, Alessandra? Sim. A família está encorajada a dar boas oportunidades. A família está segura. Os pais se entendem. É um ambiente seguro para aquela criança, não só o chão, a gente está dizendo, mas o ambiente da casa é um ambiente seguro. Os pais se conversam. O ambiente que a criança tem de conversa e do você consegue, tá aqui, vou te ajudar, mas não vou fazer por você. Isso tudo. Então, a gente fala de desenvolvimento infantil. É um grande todo. É um todo, né? É um grande todo. Hoje, você fala, né, que a sua categoria é bebê explorador, eu chamo eles de bebê furacão. Que ótimo, adorei. Eu falo, são os bebês furacões, né? E o meu Miguel é super furacão, muito furacão. Ele foi um bebê assim que... Falei, meu Deus, o que é isso, sabe? Maravilhoso. E, ótimo, né? E tudo ali dentro do esperado, até mais e tudo. E muita gente falava, nossa, mas ele não é muito agitado? Ai, mas ele não para. Gente, ele tem 7 meses, ele se move para todo lugar, ele não quer colo. Eu não quero que um bebê nessa idade queira colo, eu quero que um bebê queira chão. Porque é ali que ele vai ter o seu desenvolvimento, tudo vai acontecer ali, não é no meu colo. Eles têm o temperamento deles, né? Então, tem interesses que... Parece que o olhinho vai, né? Tem interesses individuais, mas, de novo, dentro da linha de desenvolvimento esperada, adequado, o que a gente espera é que um bebê esteja muito mais interessado nisso, né? Hoje mesmo eu atendi uma bebê furacãozinho também, e a gente estava falando a respeito disso. Ela falou, porque a minha cunhada, o filhinho dela, ele é muito quietinho. E também então, não quer talvez dizer... eu devesse estar falando com a sua cunhada. Exatamente, talvez eu devesse estar falando com a sua cunhada. E também talvez aquele bebê não tenha nada, ele só precisa de um pouco mais de balanço, de estímulo, que vai fazer toda a diferença na vida dele. Então, mas o que a gente vê também hoje, não sei se você tem essa visão também, é que os pais, a gente está numa geração de uma proteção, assim, que a criança não pode fazer... que eles já acham que está doendo, eles pedem desculpa. A criança chorou porque eu estou ali manuseando, eu entrego para os pais. Ai, desculpa. Eu falo... É muito medo de traumatizar. Por quê? Né? Como se um choro traumatizasse, fosse capaz de traumatizar. Não estou jogando a criança, não estou puxando pelo braço. A gente está cuidando, a gente está ajudando. Por que você está... Eu perguntei, por que você está pedindo desculpa para o seu bebê? Porque ele está chorando? Não foi gostoso. Ele não gostou que eu girasse o tronco dele, porque ele está acostumado a ser estático. Quando eu giro e trago para uma postura de transição, não vai gostar. A gente acalma, você acolhe, está tudo bem. Mas não precisa pedir desculpa. Sabe por quê que vem por trás disso? O bebê entende que isso não é legal. Sim. E aí a gente tem outras questões que estão associadas. É igual quando a gente dá vacina. Tem bebês que não sentem nada e tem aqueles que choram 5 minutos depois. E a gente está fazendo algum mal? A gente tem que chorar e pedir desculpa para a criança? Não, a gente diz que está tudo bem. A criança está sentada no chão, quando ele não tem total equilíbrio na postura sentada, a gente esquece de estar atrás ou esquece de pôr uma almofada atrás, o bebê vai de cabeça para trás, ele está sentado. Faz parte, o bebê precisa, inclusive, cair para que tudo aconteça da maneira como precisa acontecer. Não preciso colocar proteção, mochilinha que protege nada. Ele deve cair. Sabe por que ele deve cair? Eu falo para ela. Para desenvolver o reflexo de proteção, né? Como é que vai fazer? E amanhã ele vai crescer, ele vai para a aula lá do futebol, né, se for menino, vamos falar assim.
Se for homem, vai para aula de futebol, vai fazer um drible com os amigos, ele vai ser aquela criança que não consegue fazer. E aí, vamos falar da psicomotricidade, né? Que você disse que você também... Essa eu não sabia. Aí a criança vai lá para fazer a coordenação, ele não consegue fazer um zigue-zague, e a criança chega perto, aí aquela criança que qualquer coisinha chora, qualquer coisinha cai, não sabe cair. Aí que ele não sabe fazer, eles são espertos, gente. O que eles fazem? Eu não vou para aula de educação física, Eu mamãe. não gosto. Eu não gosto. O que tem por trás disso? Vamos falar na psicomotricidade em relação a isso? Foi exatamente isso que me fez me especializar em psicomotricidade também, porque na escola, na época eu trabalhava, né, em escola, e uma coisa que até hoje, toda vez que eu dou treinamento para professores, uma coisa que eu sempre digo para elas, hora de parque de aluno não é hora de descanso de professor. Vocês têm que ir ao parque, vocês têm que observar essa criança correndo, vocês têm que observar essa criança pulando, vocês têm que observá-la subindo, descendo. Vocês vão estar aprendendo muito sobre o desenvolvimento dela. Não é só a sala de aula, né? A gente não aprende sobre o desenvolvimento de uma criança numa folha de papel. Muito pelo contrário. Isso é, né? Lá na frente nem deveria ser, mas enfim. Exato. Né? É vendo ele brincar, correr. É vendo. Como que ele lida com o todo, com o coletivo. E eu tinha crianças que não podiam ter um encontrão, sabe? Tá correndo, pum, encontrou, caía. E eram sempre os mesmos que caíam, eram sempre os mesmos que se machucavam, eram sempre os mesmos que quebravam o dente. E aí, não coincidentemente, eram sempre as mesmas mães que ficavam pé da vida com a escola, porque vocês não cuidam bem do meu filho, por isso que ele se machuca. Gente, a culpa é da escola. A gente tem que voltar no primeiro ano de vida. E isso a gente fala tanto, né, Alessandra? Tá aqui, a Alessandra, educadora infantil, especialista em desenvolvimento infantil, psicomotricista. É o que eu falo para essa família. A criança, lá na frente, vai ter questões, prejuízos no desenvolvimento motor, e não é culpa da escola que não olhou, que a criança bateu no outro, que a criança caiu. Não. Volta no primeiro ano de vida. Vamos lembrar o que aconteceu lá? A gente vai achar a resposta, esse primeiro com ano ele é certeza. crucial, crucial. Eu já tive crianças com dificuldade de alfabetização lá aos 6 anos de idade. Quando a gente volta no primeiro ano de vida, foi uma criança que não engatinhou. Só um exemplo. Uma criança que não engatinhou. Uma criança que... mas ele andou com 9 meses. Ele foi colocado de pé, ele foi ensinado a dar passo, e ele começou a andar. É uma criança com falta de equilíbrio, com falta de força nos braços, com falta de força na mão. A criança não conseguia escrever o próprio nome que já doía, ele largava, falava, eu não consigo. Depois de ter passado um tempão em psicopedagoga, a mãe, vou mudar de escola, porque não adianta, a escola não ensina, a psicopedagoga não resolve. Espera aí. Vamos analisar, vamos conversar. Me conta desde o nascimento. Como foi isso, como foi isso, como foi isso, como foi isso. Seu filho tem falta de força muscular. Ele não tem problema cognitivo. Então, foi assim que eu me tornei psicomotricista. E não é culpa da escola, né? Não, muitas vezes não. Às vezes acontece, vamos lá, do mesmo jeito que tem famílias que não oferecem ambientes favoráveis, tem escolas e escolas. Sim, com certeza. Né? Nós estamos falando como em tudo, né? Como em tudo. Então, tem escolas que são meio negligentes. Mas não é o caso. Né? Eu estou falando de escolas super bem acompanhadas. E estou falando assim do padrão de comportamento das famílias que ficam extremamente incomodadas quando o filho cai pela 5ª vez no mesmo mês. Será mesmo que a escola é tão negligente assim? Ou será que tem alguma coisa aí por trás dessa queda constante que a gente precisa ver? E muito importante o que você mencionou foi a visão que você dava para as professoras e que você dá nos treinamentos que você faz para professores. Vamos observar a criança no pátio. Nossa, como muito. que pula, como que corre, como que brinca. Porque eu sempre, isso vale para tudo, né? O como é desde quando nasce. Como a criança movimentava na barriga da mãe? Movimentava muito, movimentava pouco, não movimentava. Como? E como a criança brinca. E aí a gente está falando nessa fase escolar, como ela pula, como que ela corre, como é o correr dessa criança. Como que ela tropeça e se machuca de novo? Essa criança se machucou e caiu e tropeçou. Como? O que aconteceu? Vamos olhar, a gente vai achar a resposta. Vai, com certeza vai. Ou, no mínimo, ligar o alerta e falar assim, peraí, para onde eu encaminho essa família? Né? Então, esse é o mínimo que um educador precisa ter. Eu não sei resolver, mas eu sei para onde encaminhar, eu sei quem vai resolver. Né? Eu sei o que me chama atenção naquilo para eu falar, o caminho é esse. Né? Porque esse é o nosso papel.
A gente precisa, eu falo que coração de mãe e de uma boa professora, ninguém engana. Exato. É isso mesmo. Quantos transtornos, quantas dificuldades, quantos problemas não foram indicados pela escola? Muitos. Né? Não foram Uma a grande professora parte. que viu. Porque hoje as famílias estão mudando, as famílias são muito pequenas. A gente tem uma enxurrada de filhos únicos. Não tem mais aquela coisa. A gente aprendia com o primo, né? A gente brigava, se batia, se entendia, ia para a rua, um monte de vizinho na rua, enfim, né? Tô velha, tô cringe, minha filha vai falar, porque nessa época. Mas é isso. Hoje em dia, as crianças não brincam mais na rua. As crianças não brincam mais com o vizinho, às vezes nem conhecem as próprias crianças do prédio, da rua, do condomínio. As famílias são pequenas, então os pais, às vezes, não conhecem outra criança. Então, muitas vezes as pessoas também profissional, isso é uma coisa meio controversa que eu faço, tá? Os profissionais falam, não pode comparar seu filho. Eu falo, compare. Eu falo, tem a base, o que precisa ser feito ou o que aquela criança da mesma idade faz. É o tem comparar, essa base, né? Tem essa base. Observe as outras crianças. Porque muitas vezes um sinal é ligado com você olhando o filho daquela outra mãe que você fala, poxa, mas ele já pula. E o meu tem 3 anos e não pula. E ele tem 2 e pula. Mas eu acho que a mãe tem que ter uma cabeça muito, muito aberta. Tem, para não virar competição, né? E além de não virar competição, para dizer assim, mas tá tudo bem com ela, não tem nada. E é o extremo. Aí a gente entra no extremo. E isso é muito complicado. Ao mesmo tempo que e vai ser favorável quando elas olham e falam, mas o meu não está fazendo. Será que ele devia estar fazendo? A gente tem que tomar cuidado, porque a hora a gente não põe um pano e fale, não, tá tudo bem, é assim mesmo. A culpa também, é da escola, mas que também, não tá ensinando. Ela não trabalha, eu trabalho o dia inteiro. Tem essa mas também, ela tem babá, eu não tenho. Mas também, né? E a gente começa a achar desculpas aonde não existem desculpas. A gente precisa resolver. Porque hoje pode ter 2, 3 anos e a criança não está fazendo uma determinada habilidade que ela deveria estar fazendo. E muito bem. Teve um tempo atrás, um bebezinho, eu atendia em outras questões na área de desenvolvimento, que ele ia super bem, mas eu estava sempre ali, sempre acompanhava, sempre falava o que a gente tinha que fazer com ele. E aí chegou um dia, eu fui atendê-lo, era fisiorespiratória, e ele pegou uma bola. Ele tinha, na época, acho que 1 ano, 4, 1 ano e 5. Ele chutou a bola, que eu parei e fiz assim, que isso? Numa habilidade, e ele tem um irmão mais velho que não fazia da mesma habilidade que ele, e o irmão tinha 2 anos a mais. Eu falei, não, pera lá. Não vou falar o nome, falei assim, chuta de novo essa bola, porque a tia quer ver? Aí ele começou a rir. Eu olhei, aí eu falei assim, gente, que incrível! Ele tá num pé só, com um chute desse, com uma habilidade dessa, é fantástico. Sim. Ele estava certo. E não o irmão dele... Que não fazia. Que não fazia com aquela habilidade com 2 anos a mais. Mas foi uma criança, né, restrita do ambiente, por conta de pandemia, muita tela, né? O que às vezes a gente fala de tela... eu tenho 2 filhos. O primeiro foi uma coisa, o segundo foi outra. Né? Então, a gente tem que ver o que também cabe na nossa rotina. Sim. Eu não julgo quem coloca. O problema são sempre os excessos. Exatamente. E assim, eu quero que o meu bebê fique quieto. Toma a tela e eu tenho que fazer outras coisas. São coisas diferentes. A gente já sabe todas as recomendações. Mas eu não posso crucificar porque usa. Mas o que é muito interessante, e que aí eu me coloco no papel do profissional, eu preciso alertar o que é o correto. Sim. Eu tenho que olhar um bebê que fica na cadeirinha e na tela e dizer que aquilo não está certo. Agora, eu não estou dizendo que as pessoas confundam o que você fala. E até acho que daí vem o extremo da orientação. É 0 tela. Porque aí não dá margem para confundir, para pensar, para achar, mas eu achei que... Não, é 0, acabou. Né? É isso. Aí radicaliza. É igual o sal na comida. É 0 sal. É 0. Não pode colocar sal. Mas eu coloco. Mas aí a opção é sua, você é a mãe. Você mas sabe o que não é para fazer. Se a Sociedade Brasileira Americana de Pediatria for dizer, você pode colocar uma pitadinha de sal... Vai enfiar o sal inteiro. A pitadinha minha é diferente da pitadinha sua, que é diferente da pitadinha do outro. 10 minutos de tela pode, tá, gente? 10 minutos vira 15 assim. Vira uma hora assim. Exato. Pra gente Quantas vezes a gente não se pega perdida ali, ó? Mas aí, quando isso acontece, já tá, a recomendação tá aí. É 0 tela até os 2 anos. Aí a gente já
sabe, dispositivos, gente, tem de tudo quanto é jeito e valor. Ah, mas a blogueira fulana de tal usa com o filho dela. Mentira. Não usa, ela faz propaganda. Ela coloca ali, faz a propaganda e tira a criança. Aí eu olho aquilo, né, como a mãe que gosta de ver aquela blogueira, e vou lá e faço o quê? Enfio meu filho naquilo lá. Depois, quem vai pagar as terapias são vocês, porque a criança vai ter prejuízo no desenvolvimento. Aí eu, como profissional, olho uma criança que está ali naquelas cadeirinhas, você observa que você está na tela, está na cadeirinha, a criança, o próprio movimento que ela faz, mesmo que seja por vídeo, a gente já sabe se essa criança está há muito tempo na cadeira ou não. É que as pessoas não sabem disso. Gente, o corpo pede movimento. O corpo pede. Tinha o filho de um casal, amigo nosso, ele era muita tela, muita tela, muita tela. Então, assim, vai no restaurante, tela para ficar sentado. Vai andar no carro, tela para sentar na cadeirinha. Vai comer, tela para conseguir comer. Vai beber, tela para beber água, porque eu não conseguia beber água. Tela assim, ó. Ui, tela aqui, ó. Para o menino poder virar o copo e beber água, porque ele não gostava de água. Então, muita tela. E, às vezes, era comum olhar para ele, ele tá literalmente de cabeça para baixo, bumbum para cima, perna para o alto, na tela. Gente, aquele corpo está pedindo para se movimentar. E ele não sai, porque o negócio está ali. Então, é um excesso absurdo, né? E aí vem junto atraso de desenvolvimento motor, atraso de fala, atraso de autonomia, atraso cognitivo, social. Ah, mas o desenho ensina. Ensina o quê? Para quem? O quê? O que a criança constrói? Gente, olha a quantidade de desenho quando a gente assistia, né? A gente era nova, assistia desenho. Ah, mas a gente assistia, mas não era on demand, não era ali na hora, do jeito, sem propaganda. Não era touchscreen? Né? A gente não fazia assim. Primeira coisa que a gente tinha que levantar do sofá se a gente quisesse mudar de canal. Começa por aí. E olhe lá a televisão, né? Porque a rua era muito melhor, porque a gente estava brincando. É muito mais divertido, né? Aí as mudanças do ambiente, né? A gente já era, até pela propaganda da TV que a gente era obrigado a ouvir, pela propaganda do rádio que a gente precisava ouvir, a gente era treinado a esperar por aquele ambiente. Hoje, não se espera mais nada, né? São os 3 primeiros segundos do vídeo, são os 3 primeiros segundos de atenção, é tudo muito rápido. Os vídeos de 15 segundos, quando que a gente imaginou que vídeos de 15 segundos a gente não teria paciência de assistir inteiro? Nós estamos falando de 15 segundos? Exato. Imagina essa nova geração se vier nesse pique, nesse ritmo. Não, e é o que você disse, os 3 segundos. E para a criança, ela parece que ela já está embutido nela. Ela olha e ela não gostou, ela faz assim, né? Não chamou a atenção dela. E nada vai liberar mais dopamina nesse cérebro do que um celular. Quanto menor o dispositivo, pior, né? Um celular, um tablet, uma televisão. A gente já está no ponto de falar assim, a televisão nem está tudo bem, até melhor a televisão nem usa, né? Porque nem usa. Né? Então, nada vai liberar mais dopamina. Imagina o quanto de hormônio, de necessidade de buscar prazer rápido, esse cérebro em formação agora não vai precisar. Né? Tudo bem que o ambiente todo está sendo moldado, está sendo modificado, mas existem habilidades básicas que as crianças estão perdendo. E esse tempo não volta. E o que a gente disse, a infância é o chão que a gente vai pisar a vida toda. E a gente está dizendo sobre essas coisas, é bem curioso, eu atendi um neném, graças a Deus agora deu tudo certo, mas eu não entendia porque que aquela criança não ia. A gente tinha 2 pais que chamavam um pouco de atenção em relação ao comportamento e principalmente o como eles interagiam com aquela criança. Ele foi um bebê prematuro. Eu falava, não é possível, essa criança não vai. Chegou uma fase que não ia. Conseguimos chegar até o bebê conseguir engatinhar. Mas ele era curioso, ele engatinhava, ele ia com a mão 1, 2 e sentava. 1, 2 e sentava. Eu falei, que estranho. Aí um dia a babá veio. Eles contrataram uma babá, porque não estava mais dando conta, precisavam trabalhar, trabalhavam a mãe fora e o pai em home office. Precisaram contratar uma babá. A babá veio. Eu falei, que estranho, né? Por que ele só faz 1, 2 e senta? 1, 2 e senta. Aí a babá falou assim, a senhora não pode ir um dia lá na casa? Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque ele só pode ficar num pedacinho. Aí eu falei, como assim? Aí o pai chegou, ela ficou quieta. Aí eu pedi para que eu fosse na casa. Falei, tem algum dia que eu posso ir lá, né?
Aí a gente combinou e eu cheguei. Aí, a hora que eu cheguei, eu olhei. A criança tinha Um do cercadinho. rack... Não, ela estava cercada, só que ela tinha do rack até o assento do sofá. Um espaço entre eu e você. Essa mesa. E aqui, restrito. Como se fosse o tamanho dessa mesa, era o que ela tinha para se movimentar. O resto era trancado. A criança não podia sair, porque ela não podia arrastar a cadeira, ela não podia fazer nada. E eu estava nessa fase que o bebê precisava subir, precisava arrastar as coisas, precisava escalar, e precisava andar de lado, precisava andar para frente. O que está acontecendo? Que essa criança não vai. Eu falei com a pediatra, ela falou, Ana, não tem o que está acontecendo. Eu falei, será que é o comportamento dos pais? O que está acontecendo? Era o ambiente. Quando eu cheguei, eu abri a babá. Pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa. Aí eu falei, como não? Não, pera lá. A criança precisa ir. E aí eu falei, não, pode vir. Falei, vou colocar algum objeto aqui nessa cadeira, vamos ver se ele consegue subir. E ele foi, porque ele já subia no sofá, né? Ele conseguiu ficar de pé. Ele foi, eu falei, agora vamos dar um estímulo para essa criança subir. De repente, o pai abre a porta. Ele olhou para minha cara. Faltou ele me jogar da sacada abaixo. Aí eu olhei para a cara dele e falei, olha, eu achei a resposta que eu queria. Porque eu não conseguia entender, porque o bebê fazia 1, 2 e sentava. E ele tinha um espaço gigante para ele poder engatinhar e ele não conseguia. Aí ele fazia 1, 2 e sentava. Aí ele 1, 2 e sentava. Está aqui a explicação. O bebê não pode estar restrito a esse ambiente. A gente precisa. Ele está supervisionado, ele está com a babá. Que ambiente, que estímulo a gente está dando para ele? Televisão ligada, tinha até uns brinquedos, mas a gente atrasou tudo, que daí atrasou a fala, o comportamento da criança. Aí começam a ser lançados os diagnósticos. É TEA? Não é TEA? O que essa criança tem? Eu falo, gente, enquanto a gente não conseguir ajustar lá, mas aí eu precisei, por um alerta da babá, em poucas palavras, entendi o que estava acontecendo. E aí, quando eu vi aquele ambiente, é o que você começou falando, o ambiente prejudica demais. Só que, muitas vezes, a gente vê que não está indo e a gente precisa, é o que você disse, ir além. O que está acontecendo? A criança precisa da oportunidade de explorar. E eu falo, quanto mais eles exploram, melhor. Então, se ele está fazendo isso, vamos desafiar para ele fazer mais? Mas, meu Deus, ele vai subir no teto. Deixa ele subir no teto. É isso que a gente quer. A gente vai ter que cuidar desse ambiente para que não se machuque, mas a criança vai cair. Olha como muitas coisas vão interferir quando a gente está dizendo dessas crianças. Sim. A gente, quando eu vou atender, eu falo que chama MAB, né? Chama MAB, meu método de trabalho. Por que MAB? Porque é mãe, ambiente, bebê. E eu falo mãe porque, na grande maioria das vezes, são as mães que me procuram, né? Podia chamar PAB também, né? Por quê? Porque antes a gente precisa trabalhar com os pais. Porque por trás da dificuldade de um bebê tem a dificuldade de uma mãe. Ou porque ela não sabe, ou porque ela não conhece, ou porque ela não viu, ou porque ela não entendeu, ou porque, né? E tá tudo bem. Então, primeiro, assim, qual era a dificuldade dessa família especificamente? Era dificuldade com deixar o ambiente desorganizado? Pode ser. Era dificuldade com, era medo do bebê se machucar? Pode ser, né? Mas, de qualquer forma, essa dificuldade deles precisa ser vista, porque senão eles vão tirar o cercadinho dali, mas vão cercear o bebê em outra coisa. Porque é um comportamento que começa a se repetir em outras situações, né? Então, quando a gente consegue ajudar família, né, eles entenderem o porquê das ações, a gente ajusta o ambiente, tira o cercadinho dali, deixa o bebê sair, né? Aí, depois a gente vai no bebê, o bebê é o último, né? Porque tem uma raiz antes disso. Então, quando os pais chegam, eles estão enxergando a pontinha do iceberg. Ou a gente mergulha, né, para entender a fundo, e aí, às vezes, a gente se surpreende. Tem alguns bebês que, tem uma questãozinha ali que a gente dá o incentivo adequado e eles vão, e está tudo bem. Tem bebês que não tem nada, os pais só querem estar mais bem informados para saber como fazer, e ótimo. Agora, tem muitas crianças que a raiz da questão ali, o X da questão, não está na criança. Está antes, né? E isso a gente conhecendo e trabalhando ali na lida, né? Por isso que tem que ter referência boa, porque se não abre o Instagram, vai lá sei lá, na pessoa que tem muitos seguidores, mas que o único bebê que ela já pôs a mão na vida é o dela próprio. Verdade.
né? E vai te falar, isso aqui é ótimo para o seu filho. É isso mesmo. Né? Mas e todas as outras crianças do mundo? Então, a referência, né, das pessoas precisa ser... E assim, até curioso, né, o que você acabou de mencionar e o que a gente já falou em relação aos diagnósticos. Então, assim, o quanto a gente olha essa mãe, esse ambiente e esse bebê, e o quanto esse desenvolvimento vai ser influenciado, a fala vai ser influenciada, e o comportamento do bebê vai ser influenciado pelo comportamento do todo que essa criança vive. E aí a gente para lá no meio, né, ou na hora que recebe o diagnóstico, vamos dizer no fim, que é na hora que recebe o diagnóstico, e fala assim, esse aqui é o diagnóstico da criança. Mas aí é o que você disse, eu olhei a ponta do iceberg e o resto. Quem foi lá olhar? Como que era tudo isso? É muito louco, né? É um grande todo, não tem jeito. E aí, quando a gente fala disso, passa tão rápido, né, gente? Já estamos quase que acabando, né, César? Passa tão rápido. Nossa. E quando a gente fala de tudo isso, a gente tem que lembrar que a mãe, né? Claro que a gente sabe que existem pais que também são mães, mas falando da mãe, o quanto ela precisa estar bem com ela para que ela possa estar bem com aquela criança, com aquele ambiente, com a família dela, com o marido ou com quem quer que ela se relacione. O quanto ela precisa estar bem. Mas que, ao mesmo tempo, que é o que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, que muitas vezes, quando ela também se sente bem, é uma loucura esse sentimento, né? Ela também se sente culpada. Aí porque eu não estou dando a atenção necessária. Por quê? Né? Então, eu digo que assim, a gente precisa conhecer nossas prioridades, os nossos inegociáveis, principalmente para as crianças também. Então, tem coisas que não podem acontecer. Ponto. Em nenhuma circunstância. Nem porque está em casa, nem porque está na rua, nem porque tem visita. Não podem acontecer. Né? E com a gente também. Então, quais são os nossos inegociáveis? O que é prioridade? Não tentar dar conta de tudo o tempo inteiro. A gente vai revezando, né? Vamos, chinês do pratinho, a gente roda esse. Opa, aquele ali vai ali dar uma rodadinha naquele. Tá, mas tentar girar tudo ao mesmo tempo não dá. Né? Nós somos uma só. A gente vai falhar. Vai e falhar. A gente vai cair. E Exatamente. Com a gente. E isso não é permitido, porque nós também somos uma pessoa, não só a mãe. Então, a gente precisa priorizar. E quem dá estabilidade para a criança somos nós. Exato. E no caso de mãe, falando de mãe, mãe é o termômetro da casa. O dia que a gente está virada, a gente desestabiliza o marido, a gente desestabiliza filho, a gente desestabiliza a empregada, a babá, tudo vira uma coisa, né? Então, a gente tem que ali encontrar... então é mais um peso, a gente nunca pode... Não é isso. Mas a gente precisa, sabe, respira. Isso aqui vai passar? Hoje, antes de vir para cá, gente, todo mundo deu defeito. E faz parte. Acontece. Na hora que eu olhei, falei, peraí, esse defeito aqui é transitório ou vou ter que cancelar? Não, é transitório. Esse aqui a gente resolve assim, esse aqui a gente resolve assim, esse aqui assim. Ali na hora é difícil? Às vezes, lógico que é. É claro que é. Mas não precisa estragar o dia inteiro. Basta a gente ter uma ordem e uma rotina. E falar... Esse peso é tão grande que eu não consigo dar conta agora? Ou eu posso adiar? Exatamente. Ou eu tenho que resolver isso agora? Tem coisa que realmente não tem como. A gente tem que resolver. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? São as prioridades do momento que, por mais rotina que a mãe tenha, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. E eu falo, se cuidem. Vocês precisam se cuidar. Porque se vocês se cuidarem, você vai cuidar bem melhor do seu bebê. Não se sintam culpada porque foram na academia, foram no salão, foram fazer unha, foram fazer massagem. Foram fazer nada. Não se importa. O que você foi fazer, não importa. Mas faça por você. É curioso que eu, até falando sobre isso, eu vou me usar como exemplo. Um dia me perguntaram, e não tem muito tempo, me perguntaram assim, e olha que eu vou fazer 45 anos, mês que vem. O que você faz pra você? Aí eu parei, pensei, eu falei assim, eu adoro com meus filhos, não sei das quantas. E comecei a falar. Tudo envolvia alguém, né? Tudo envolvia alguém, eu adoro no meu trabalho, eu adoro cuidar dos meus bebês, eu adoro fazer isso, eu adoro fazer aquilo. Não, o que você faz pra você? Eu falei, nossa, acho que nunca ninguém me perguntou isso. E é isso, gente. Alguém já perguntou pra você o que você faz pra você?
Se ninguém perguntou, eu e a Alessandra estamos perguntando. O que você faz para você? E não o que você faz com seu marido, com seu filho ou com quem quer que seja. O que você faz para você. O que você se sente bem. Exatamente. E é muito difícil quando a gente se depara com uma pergunta dessa. Porque as pessoas não perguntam isso pra gente. E eu me assustei com a pergunta, mas, ao mesmo tempo, respondi o que para mim era válido. E daí, essa é a raiz da dificuldade, por exemplo, de uma recém-mãe. Né? Esse é um dos problemas, por exemplo, que pega para muita mulher no puerpério. Porque antes você tinha uma vida única, né, sua, que você fazia coisas para você. E aí você passa aquele 9 meses grávida, sendo mimada, sendo cuidada, todo mundo, né, querendo te cuidar. De repente nasce um bebê. E não instantaneamente nasce uma pessoa que está ali se doando 100% para o bebê. Então, a gente sente falta, né, do que a gente fazia para a gente. Hoje, se você me perguntar, eu não lembro mais de como eu era sem filho. 13 anos atrás, sei lá, sabe? Eu tento manter. É difícil? Claro que é. Porque é uma estrutura que depende da gente, é uma atenção que depende da gente, né? Mas ali naquele início é um choque. É um choque grande, né? De você falar, será que eu nunca mais vou conseguir tomar banho? Será que eu nunca mais, né? E se a gente não coloca também algumas coisas, alguns limites nossos, e se a gente não tem isso na cabeça de que a gente precisa se cuidar, a gente se perde no meio do caminho. E aí lembrando que a gente é o espelho, né? Então, todo mundo tem mãe. Que imagem você tem da sua mãe, né? Que imagem você gostaria que seus filhos tivessem de você? Acho que é uma coisa importante da gente pensar. Eu quero que meus filhos pensem em mim como uma mulher que está sempre descabelada, desorganizada, correndo, trabalhando e não dando conta de nada. Ou eu quero que eles lembrem de mim, eu quero que elas pelo menos pensem em mim como uma pessoa feliz. Sabe? Uma mulher que fala, minha mãe era feliz. Né? Então, acho que a gente merece. A gente precisa se dar esse prazer de se cuidar, de fazer coisas por nós mesmas. O famoso espelho, que eu estou emocionada. É o espelho, nós somos, né? Seremos sempre. É lindo, é isso, é uma missão. Não é fácil. Não é. Né? Não a gente sabe, a gente entende quando a gente escuta muitas mães, né, relatando diversos coisas que elas passam, cada uma com a sua particularidade, porque a maternidade, a vida de cada uma tem as suas particularidades. Tem momentos mais difíceis, mais fáceis, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade para lidar com várias situações. Então, a gente sempre é livre, né? A gente não deve julgar, sem ter empatia, mas, ao mesmo tempo, como profissional, a gente tem que dizer o que está certo em relação à literatura e não como julgamento, são coisas completamente diferentes. Sim. Mas a maternidade, criar, é um constante desafio. Sempre vai ser, para todo mundo. Passamos por isso. Eu me pego de vez em quando me questionando como mãe. Sabe a hora que você senta na cadeira de mãe? E às vezes eu falo, eu preciso de ajuda nisso. E eu procuro profissionais que vão me ajudar naquele ponto em que eu entendo que eu preciso de ajuda. Todo mundo precisa fazer isso, né? E é isso, a gente vai tentando ser o melhor de si, cada dia, por eles, para eles. E eu falo que não é nem por amor, é com amor, né? A gente faz com muito amor. Porque fazer por amor não é por mim mesmo, mas eu faço com muito amor, né? E isso basta. É isso. Né? Eu aconselho que vocês olhem para o espelho e respondam para vocês mesmas o que vocês estão fazendo por vocês. A maternidade é maravilhosa, mas vocês, em primeiro lugar. E difícil. Cada filho traz uma viradinha de chave, né? É difícil? É o que você disse, é difícil. Mas a gente precisa. Eu já mudei minha vida inteira 3 vezes. Uma vez para cada filho. É fácil. Eles são diferentes, né? São diferentes. Tem demandas diferentes. E eu tive necessidades diferentes também, né? É fácil? Não é. Porque sair da nossa zona de conforto é terrível, inclusive. Não é gostoso,
né? Igual mexer com a coluninha do bebê que está estático. Dói. Dói. A gente está ali sentadinho. De repente, a gente tem que se mexer. Não quero me mexer, eu quero ficar aqui. Mas é preciso, né? Pelo bem de todos, para a gente conseguir fazer com amor. Então, é uma jornada aí que... É uma jornada. Né? É uma jornada cheia de desafios, é uma montanha-russa, mas é a melhor jornada das nossas vidas. E a gente está aqui, né, Alessandra, para poder ajudar com certeza. Nessa jornada da maternidade. Alessandra, obrigada. Obrigada Passou tão você. rápido. Voou. Me emocionei. Obrigada. Obrigada a você. Que Deus abençoe. Amém. A nós. Esse é mais um episódio do Helper Kids Talk. Eu te vejo no próximo episódio.